O Grupo Liberal de Comunicação dá início à série de entrevistas com os candidatos às prefeituras da região do Polo Têxtil. Começamos com o candidato pelo PDT à Prefeitura de Hortolândia, Aparecido Pascoal. Pascoal é empresário, foi secretário de Finanças e Planejamento, vereador e presidente da Câmara de Hortolândia. Obrigado por aceitar o convite para expor aqui suas propostas, responder às perguntas dos jornalistas do Grupo Liberal de Comunicação, leitores e ouvintes também. Seja bem-vindo, candidato. Obrigado, agradeço. Eu agradeço o espaço da Rádio Liberal, do jornal, para que a gente possa, na realidade, estar levando a nossa proposta a toda a cidade de Hortolândia. Muito obrigado pela oportunidade. Qual será a primeira ação de Aparecido Pascoal como prefeito da cidade de Hortolândia? A primeira coisa, o meu primeiro ato é mandar todos esses assessores vagabundos embora. A primeira portaria que eu vou assinar é isso. E eu começo resolvendo a saúde e a segurança de Hortolândia. A saúde, para mim, é prioritária. O meu primeiro ato sentado na cadeira é chamar todos os médicos, conversar com eles, fazer um diagnóstico na saúde, melhorar a política salarial dos funcionários públicos de Hortolândia, porque ela está defasada, porque teve um prefeito que ficou 8 anos em Hortolândia sem dar reposição salarial do funcionário. Dá para você imaginar isso? Você trabalhar aqui como vocês trabalham aqui no jornal ou na rádio, você ficar 8 anos sem receber a sua reposição salarial, ou seja, a inflação todo ano corroendo o seu salário, 8 anos. Que incentivo você teria para trabalhar no jornal? Esse é um incentivo que o trabalhador de Hortolândia está sem. Ele não tem incentivo. Ele está com a moral dele baixa. Então eu preciso recuperar o salário desse funcionário público, né, para poder atrair mais profissionais para Hortolândia, na área médica, porque hoje o médico não quer trabalhar em Hortolândia. Hoje você vai no... Pessoal, experimenta entrar hoje numa sala de atendimento do médico de Hortolândia. A cadeira é quebrada, as macas estão todas arrebentadas, o cara não tem mesa decente para trabalhar, o cara não tem a mínima infraestrutura. Você sabe quanto tempo demora uma ressonância magnética em Hortolândia para você fazer? 5, 6 anos. Eu peguei um caso desse dia de um paciente do Jardim Amanda, que eu fui num determinado local, ele estava chorando de dor na coluna dele, mas chorando igual uma criança. Um senhor de quase 40 anos de idade. Eu perguntei para ele, o que está acontecendo com o senhor? Ele falou, eu estou com uma dor na minha coluna que eu não aguento, eu não estou conseguindo andar. Eu falei, mas o senhor não tentou fazer um exame na cidade? O senhor Pascoal, já está fazendo 3 anos que eu fui e eu não fui atendido. Desculpa, ele falou, está fazendo quase 5 anos que eu fui pela primeira vez. Passei. E eu não consegui fazer. Aí o médico pediu de novo e eu não consegui fazer esse exame. Aí eu peguei e fiz uma carta para ele, para a Promotoria Pública de Hortolândia. O promotor se sensibilizou, porque isso está na Constituição, que todo cidadão tem o direito de saúde. Aí o promotor exigiu, na realidade, que a prefeitura fizesse o exame dele. Agora, o mês passado, no início desse mês, ele conseguiu fazer o exame dele. Depois de 5 anos e pouco, quase 6 anos. Isso é justo, pessoal? Isso é ser humano? Não é. Isso é o problema que nós enfrentamos hoje em Hortolândia. É o desrespeito com o cidadão. Durante sua experiência como presidente da Câmara, em 99, o senhor chegou a criticar o então prefeito Jair Padovani por incentivar a geração de cargos a possíveis cabos eleitorais. A pergunta é, no plano de governo do senhor, o senhor diz inclusive que pretende economizar com assessores políticos. Qual é a fórmula para governar sem inchar a máquina pública? Um dos principais princípios que eu estou adotando para acabar com esses assessores políticos, que eu os considero, na realidade, um mal para a gestão, eu digo que são os sanguessugas da gestão hoje, realmente, de qualquer gestão, eu adotei um princípio muito sério e muito justo. Eu não saí com nenhum candidato a vereador. Por que eu não saí com nenhum candidato a vereador? Eu vou explicar isso para vocês. Porque quando você sai com candidatos a vereadores, você elege no máximo lá 4 ou 5 candidatos. Os demais, todos eles viram assessores políticos de uma gestão. E na hora que ele vai para a gestão, não vai só ele como assessor. Ele leva um pai, ele leva uma mãe, ele leva um filho, ou ele leva um outro assessor. Só para vocês terem um sentimento, hoje o prefeito, a atual gestão de Hortolândia, ela tem mais de 500 assessores políticos. Né? Pessoas essas que acabam dando ordem para um funcionário
concursado da gestão, em muitos momentos, ganha muito mais que um funcionário concursado, e a sua maior parte de seus funcionários sequer vai trabalhar na gestão. Qual seria o número indicado, candidato, então, de assessores? Eu acho que o número indicado é você ter o corpo de secretariado na gestão e você ter, no máximo, 2 assessores técnicos para o secretário. Assessores técnicos, que vai ajudar profissionalmente o corpo de secretariado. Por exemplo, quando eu fui secretário, eu tinha 2 assessores. 2 assessores técnicos. Eram 2 advogados que trabalhavam comigo para dar suporte técnico na minha secretaria. Né? Porque a minha formação é de matemática, uma formação de economista, então eu precisava, em muitos momentos, ter um assessor que ele pudesse dar uma assessoria técnica jurídica para mim. Então eu tive 2 assessores técnicos. Eu convivi durante 4 anos em Hortolândia, com um orçamento de 20 milhões de reais na época, que representa hoje, no máximo, a preço de hoje, 90 milhões de reais. Nós fizemos uma excelente gestão na época. O melhor sistema de saúde regional da época era o nosso sistema de Hortolândia. Hoje a nossa cidade tem um orçamento de 723 milhões de reais e nós temos o pior sistema de saúde da região, é o nosso hoje de Hortolândia. Eu vou dar um exemplo para vocês. O nosso prefeito atual agora, o Ângelo Perugini, ele teve, coitado, a infelicidade de antes de ontem ter um infarto. Né? Ele, na realidade, ele não se tratou em Hortolândia, ele foi socorrido em Campinas. Agora eu pergunto para ele, com todo respeito à saúde dele, né? Mas também tem que ter o respeito da saúde do ser humano hortolandense. Por que ele não se tratou em Hortolândia? Porque ele ia correr o risco de vida que hoje 200 mil pessoas correm diariamente com o sistema de saúde de Hortolândia. Né? Ele poderia correr o risco de perder a vida dele, antes de ontem, se ele fosse tratado em Hortolândia. Como a maioria das pessoas corre o risco de vida todos os dias em Hortolândia, quando ele necessita de um sistema de saúde que não é eficaz, que não está à altura dele. Então eu pergunto, senhor prefeito, vá ser tratado em Hortolândia. Experimenta aí no postinho de saúde ser tratado. Né? Hoje, para você conseguir uma consulta médica em Hortolândia com um médico especialista, você demora de 4 a 6 meses para fazer essa consulta. Entendeu? Quando você vai fazer uma consulta, hoje com médico normal, normal na rede, você passa o dia para ser consultado e quando você chega na frente dele, você vai falar o que você tem, ele imediatamente já está fazendo a receita e dispensando. Sequer ele coloca a mão para fazer um diagnóstico no paciente. Isso é injusto. Em relação a isso, o atendimento nas unidades públicas de saúde é sempre muito criticado, né? O senhor diz na sua proposta que vai aumentar a quantidade de médicos e que vai garantir consulta nos postos em até 2 dias da população. Como que o senhor fará isso? Como fará isso? Isso é muito simples. A hora que eu tirar esses assessores políticos da gestão, vai sobrar para a gente, hoje, em média, de 22 a 23 milhões de reais a mais por ano. João, eu fiz um estudo recentemente no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Nos últimos 16 anos em Hortolândia, foi gasto de assessores políticos mais de 300 milhões de reais. E nesses 16 anos, nós não chegamos a investir em Hortolândia 400 milhões de reais de investimento no orçamento público municipal. Ou seja, a paridade é praticamente a mesma. Ou seja, o que nós gastamos com assessores políticos em Hortolândia, com cabos eleitorais de luxos para prefeitos, foi basicamente quase a mesma coisa que foi investido na cidade durante 16 anos. Então, na hora que você eliminar esses 500 e poucos assessores políticos, você pode contratar médicos, quantos for necessários, para que você possa dar um melhor sistema de saúde ao povo hortolandense. É simples. É coisinha de português com canetinha atrás da orelha de comerciante. Basta você tirar esses assessores e contratar mais médicos. Volto a frisar, quando eu fui secretário, de 93 a 96, nós tínhamos o melhor sistema de saúde da região. Com médico de família, todo mundo ia nos postinhos, era bem atendido, tinha medicamentos. E o número de médicos era muito menor. Você sabe por quê? Porque a gente remunerava bem os funcionários públicos. Então os médicos tinham prazer de trabalhar em Hortolândia. Essa vai ser a atração? Isso. Hoje nós temos que melhorar o salário dos médicos em Hortolândia, não só dos médicos como dos funcionários públicos, através de mandar esses assessores embora. Isso vai sobrar uma arrecadação brutal para a gente poder melhorar a saúde, contratar mais policiais e melhorar a educação. Candidato, muitos dos assessores nas prefeituras de maneira geral estão lá por conta dos acordos políticos, nas coligações formadas, enfim, o apoio que o candidato recebe. No caso do senhor, a sua coligação, o senhor acredita que não vai ter esse problema de depois conseguir lugar para todos que apoiaram? Na realidade, eu já tive a oportunidade de ter sido vereador na cidade e presidente da Câmara. Ou seja, já fui vereador e já presidi uma casa, que é a Casa Legislativa do município. Então, a experiência eu tenho.
Não tem necessidade de você fazer esse acordo. Até porque os vereadores, na realidade, eles já têm um número de assessores muito grande hoje. Quando eu fui vereador, todos os vereadores tinham direito a 2 assessores. Hoje, os vereadores de Hortolândia têm direito a 6, 8 assessores. Então, eles já têm um número de assessores para ajudá-lo. O que você precisa ter é respeito com o vereador. É atender os pedidos quando o vereador necessita no bairro dele. Tem uma rua esburacada, na qual o vereador tem a obrigação de verificar e trazer isso ao Poder Executivo, você respeitar esse vereador, ir lá e fazer o serviço para o morador. Ou seja, você tratar o vereador com respeito, não dando cargo para ele. Porque não adianta ele ter cargo, né, se você não resolve o problema do bairro. Depois, no outro ano, ele não se reelege. Então, nós temos que mudar este conceito, na realidade. É a gente executar as obras que o povo precisa e necessita. Não dar cargo para assessor político. Eu vou acabar com essa farra. Comigo não vai ter isso em Hortolândia. Eu não vou admitir isso. Candidato, bom, em relação à burocracia da máquina pública, é um fator aí que muitas vezes acaba até mesmo desestimulando, né, a população a prestar queixas, a cobrar informações ou até exigir soluções da administração. Gostaria de saber o que o senhor pretende fazer aí para estreitar esse relacionamento, né, com os moradores de Hortolândia se eleito. Olha, a primeira coisa que eu vou fazer em Hortolândia, eu vou adotar o princípio que eu adotei quando fui vereador. Eu descentralizei o meu escritório. Eu tinha um escritório itinerante meu, onde eu despachava com o povo no próprio bairro. Eu tinha um caminhão meu, onde eu criei um escritório, e toda semana, para cada semana, eu ia para o bairro de Hortolândia. Eu dava a oportunidade do morador conversar diretamente comigo. E eu vou fazer hoje uma gestão de portas abertas. Eu quero estar constantemente nos bairros, despachando com a população. Primeiro, eu sou uma pessoa que pratico muito esporte na vida. Eu tenho o hábito todo dia acordar por volta de 5h30 da manhã, 6 horas eu estou na academia praticando esporte. Eu vou estar criando em Hortolândia 8 academias regionais em Hortolândia. E eu vou praticar esporte em cada uma dessas academias e vou estar convidando a população a estar junto comigo e depois nós vamos caminhar o bairro junto. E eu vou levar meu corpo de secretariado junto, para que, na realidade, a população possa conversar com o secretariado e a gente vir questionando semanalmente todos os problemas do bairro. Então, eu quero fazer uma gestão de portas abertas. Esse é o melhor mecanismo que você pode ter, é você ir loco, no local, e verificar o que está ocorrendo. Então, eu quero assegurar ao povo de Hortolândia que, na minha gestão, as portas da nossa prefeitura estarão abertas ao munícipe. Porque nós devemos a ele o compromisso e a obrigação de tratar e gerenciar esse dinheiro público com muito carinho e com muito respeito. Bom, Pascoal, a gente tem uma pergunta do comerciante Hélio Ferreira Lima, ele que tem 50 anos e mora no bairro Campos Verdes. Ele acha que a segurança está a desejar no município de Hortolândia, né? E ele cobra o que será feito para garantir mais tranquilidade aos bairros e estabelecimentos comerciais da cidade. Eu quero falar para esse comerciante, o Hélio, que o problema de segurança de Hortolândia é gravíssimo, né? É uma coisa grave, grave. Só para vocês terem um sentimento, e nosso povo de Hortolândia tem esse sentimento, nós somos uma das cidades mais violentas da região metropolitana de Campinas. E somos a cidade com o maior índice de número de furtos e roubos de veículos. Em contrapartida, nós pagamos o maior seguro de veículos de carro de Hortolândia. Tá? Então, hoje o que está acontecendo? Tem muitas pessoas que moram em Hortolândia, ele acaba dando o endereço de um parente em Campinas, uma série de coisas, para tentar fazer um seguro mais barato, que é caríssimo. Então, o problema não é só no comércio, não é só na residência, é de uma maneira generalizada. Agora, por que isso ocorre? Eu volto a frisar. Nós temos um contingente de guarda municipal pequeno, em contrapartida, você tem 500, 600 assessores políticos, né? Nós temos hoje um presente de grego que nós recebemos do governo do Estado, que é o presídio. Sendo que hoje, de 50% a 60% do contingente policial da cidade, do governo do Estado, ele presta serviço por preso, deslocando o preso para fóruns de Hortolândia e para fóruns de outra cidade. Então, o que nós necessitamos? De fazer uma política mais ostensiva, primeiro, descentralizando a Guarda Municipal e aumentando o contingente e comprando novas viaturas. Aumentando, ou seja, reequipando a Guarda. Aumentando em quanto? Hoje nós necessitamos, no mínimo, de dobrar a Guarda Municipal. Você tem que dobrar o contingente da Guarda Municipal. Hoje isso é o mínimo. Nós necessitamos hoje, na minha proposta que eu quero fazer, eu vou criar os portais de entradas e de saídas na cidade de Hortolândia. Isso é comprovado cientificamente que quando você tem portais de entradas e saídas em uma cidade, automaticamente a segurança diminui em torno de 60%. Ou seja, você tem um ganho de segurança na cidade, né? E vou exigir do governo do Estado que ele aumente o contingente de policiais na cidade. Por quê? Porque ele acaba pegando uma grande parte do contingente da cidade para prestar serviço para presos. Então isso não é justo. E do mais, nós temos uma deputada na cidade.
que nós a elegemos justamente para que ela fizesse esse papel desse interface, ou seja, da ligação município-estado. Isso não tem ocorrido, né? Como pode a gente ter uma deputada e ela não solucionar este caso? Sabe? Bastava ele chegar no governador do estado e explicar para ele, senhor governador, nós temos um presídio no qual vocês colocaram dentro do município de Hortolândia, que eles nos roubam 60% dos policiais durante o dia na cidade. Por favor, aumente o contingente da cidade. Porque nós estamos prestando hoje um serviço a nível estadual para todas as demais cidades do estado, que é os presos que ficam dentro da nossa cidade. Agora, a gente precisa ter um benefício extra para que a gente possa, na realidade, conviver com esse presídio. E hoje a população paga um preço por isso. Então eu vou mudar este critério. Vou mudar. Eu vou aumentar os números de policiais, vou dobrar os GMs e vou exigir do governo do estado que ele cumpra com a responsabilidade dele de levar mais segurança para o povo de Hortolândia. Então eu quero tranquilizar os moradores de Hortolândia. No meu governo ele passou no problema da segurança de Hortolândia. Pascoal, a dificuldade em circular no transporte coletivo no município é uma reclamação crônica, né? O pessoal reclama de falta de ônibus, falta de antigos itinerários, os atrasos, a qualidade dos próprios ônibus. O transporte público, ele será uma das prioridades do seu mandato? O que o senhor vai fazer? Não tenha dúvida, João. O transporte público de Hortolândia hoje, ele é caótico. E eu vou explicar para vocês por que ele é caótico. Primeiro, hoje, que a empresa que ganhou o sistema intermunicipal do município, tanto para levar o hortolandense de Hortolândia a Campinas e vice-versa, ou a mesma empresa que tem a concessão do serviço público interno, bairro a bairro, ela manda mais um município que o prefeito. Então ela faz da cidade o que ela bem quer. Entendeu? Você pega na hora de pico de manhã, pessoal, tem a oportunidade de ir em Hortolândia e verifica. Eu, como estou acordando 4h30 da manhã todos os dias e fazendo ponto de ônibus de manhãzinha, 5 e pouco da manhã, eu estou na rua conversando com os moradores, o ônibus passa num ponto, ele já passa lotado e ele deixa o morador lá horas e horas esperando para poder trabalhar. Isso quer dizer o seguinte, um morador que há 4, 5 anos atrás, ele tinha que acordar 6h30 da manhã para sair da casa dele, para chegar 8 horas no trabalho em Campinas, hoje ele está tendo que acordar às 5 horas da manhã. Porque 5h30 da manhã ele tem que pegar esse ônibus. Porque senão ele não consegue chegar às 8 horas no trabalho. Então você está fazendo que esse coitado tenha que acordar 1h30 antes para ele poder chegar no trabalho. Por quê? Porque está faltando ônibus nas linhas internas de Hortolândia hoje, só para vocês terem um sentimento. Se você morar hoje no Jardim Amanda, em Hortolândia, você precisa se deslocar até a região do Nova Hortolândia nossa, ou vice-versa, é mais fácil você pegar um ônibus, vir até Campinas, pegar um outro ônibus e voltar para dentro de Hortolândia no bairro que você ia destino. Você sabe por quê? Porque você demora hoje 1h30, no mínimo, para você deslocar de um bairro para outro em Hortolândia. Porque você não tem ônibus. E tudo ônibus sucateado. Os ônibus internos. Então eu vou acabar com isso. Primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os horários nos pontos de ônibus que o ônibus tem que passar. Se ele não passar, eu vou aplicar uma multa severa nele. Porque eu tenho certeza que no final do dia, no dia seguinte, ele está colocando o ônibus na rua. Porque a multa será tão severa que ele não vai ter lucratividade suficiente no dia, naquela linha, para pagar a multa. Ou seja, ele vai tomar prejuízo naquele dia. Então, ou você toma a vontade e desejo de resolver isso, ou não vai equacionar. Né? Em relação à nova frota, né, melhorias na frota, o que pode ser feito? Você tem que melhorar, aumentar a frota e melhorar os itinerários de ônibus de Hortolândia. Os itinerários de ônibus de Hortolândia ele é muito ruim. Então você tem que criar um itinerário novo, né? A Secretaria de Transporte ou a Diretoria de Transporte de Hortolândia tem que criar um novo itinerário de ônibus e na empresa e exigir dela o cumprimento daquele itinerário. E tem que exigir dela que ela aumente o número de ônibus nas horas de pico em Hortolândia. Né? E que ela cumpra o compromisso de fazer um transporte interno justo. Por exemplo, nós sofremos hoje com o comércio de Hortolândia. Por quê que nós sofremos com o comércio de Hortolândia? Porque nós não temos um critério dos ônibus passar no centro de Hortolândia. Então, o nosso comércio hoje ele é enfraquecido, porque como nós somos basicamente uma cidade dormitória que 60% a 70% do nosso povo trabalha em Campinas, ele acaba fazendo a sua compra em Campinas porque é muito mais fácil. Uma das minhas propostas que eu estou fazendo do IPTU zero é justamente para corrigir, na realidade, essa distorção e fortalecer o nosso comerciante.
Candidato, frequentemente Hortolândia enfrenta invasões de áreas públicas e particulares. Sempre o que respalda o pessoal dos movimentos sociais é a luta por moradia. O que tem no plano de governo do senhor relacionado à habitação? Como que o senhor pretende equacionar esse problema? Hoje nós temos uma tranquilidade muito grande no aspecto de habitação no Brasil. Porque tanto o governo federal tem muitas linhas de crédito para habitação, quanto o governo estadual. É só você ter boa vontade. Basta o município hoje entrar com a sua contrapartida, que é o terreno, que hoje você tem proposta de dinheiro muito grande, tanto do governo federal quanto do governo estadual. Então, para isso, a minha política habitacional é: eu vou entrar com uma contrapartida de ceder o terreno para o governo do estado ou para o governo federal e a gente buscar esses recursos. Hoje nós temos uma demanda reprimida de aproximadamente 6, 7 mil residências em Hortolândia, que nós necessitamos de criar esse número de residências para atender a população. Isso não é difícil de fazer, até porque nós temos um orçamento muito grande, muito dinheiro na cidade, somos hoje considerada a segunda cidade mais rica da região metropolitana de Campinas, entendeu? O que nós precisamos é de boa vontade e gerenciar esse dinheiro público. Então eu quero tranquilizar o morador de Hortolândia, aquela família que necessita da sua habitação, aquela pessoa que mora na área de risco, que eu vou equacionar o problema da habitação. Porque hoje o governo do estado é um grande parceiro e o governo federal também é um grande parceiro nesse sentido. Dinheiro tem à vontade, o que nós precisamos é desenvolver projetos e ter seriedade na aplicação desse dinheiro público. Bom, Pascoal, uma outra questão aí é que o turismo na cidade atualmente se restringe a viajantes, né, que geralmente vêm ao município só a negócio. Eu gostaria de saber, em relação à rede hoteleira, né, que é escassa e sequer atrações que estimulem o setor no município atualmente, né? Caso seja eleito, a Hortolândia mudará esse cenário? Haverá mais atrações no município relacionadas aí ao turismo? Você precisa de fazer isso. Você precisa primeiro ter um conceito de fazer uma cidade sustentável, né? Sustentável em todos os aspectos, né? No aspecto de turismo, no aspecto de uma boa saúde, no aspecto de uma coleta de lixo, no aspecto de você, na realidade, sabe, gerenciar esses balanceais da cidade de Hortolândia. Então, o que nós precisamos é dessa seriedade. E eu vou estar fazendo isso. Eu quero criar em Hortolândia uns atrativos muito bacanas para a cidade. Eu quero criar em Hortolândia o que eu vou chamar de centros de convivência. O que são esses centros de convivência? Eu quero criar 8 grandes centros de convivência regionais em Hortolândia, onde, na realidade, toda aquela região vai convergir, ou seja, vai para aquele local para ela ter o lazer dela, para ela poder pagar suas contas, para ela precisar de um sistema de saúde digno. Então, tudo que ela necessitar enquanto ser humano para conviver e ter uma vida melhor, ela vai para esses grandes centros. E vai ser um projeto muito mais bonito que uma Lagoa do Taquaral e talvez muito mais bonito até que um Parque Ibirapuera de São Paulo. Porque ali vai ter tudo. Você vai ter academias de ginástica, você vai ter centros culturais, você vai ter cursos, você vai ter teatros, você vai ter todo o lazer que de fato a pessoa precisa e todo o aspecto cultural. Pascoal, tendo em vista que a verba aí voltada ao turismo, à cultura em geral, é tão pequena, né? É possível fazer isso só com recursos municipais? Não, onde você tem a facilidade que você encontra hoje, principalmente com o governo federal, é que o governo federal hoje é muito parceiro dos municípios, né? Se você pegar hoje em Hortolândia, se pegar o número de verbas que o governo federal aplicou na cidade de Hortolândia, é muito grande. E tanto o governo do estado. Então o que você precisa são de bons projetos. Se você tiver bons projetos, o governo do estado e o governo federal é parceiro nesses projetos. O que nós precisamos, eu volto a frisar, é você olhar para o munícipe, na realidade, com respeito. Imaginar que o munícipe hoje, para viver e ter uma qualidade de vida, ele precisa de 5 aspectos básicos na vida dele. Ele tem uma boa saúde, ele tem segurança, ele tem um bom sistema de transporte público, ele tem uma educação, uma geração de emprego boa, e ele tem, na realidade, lazer. Se você atender basicamente essas 5 coisas básicas de um ser humano, você dará uma qualidade de vida excepcional para ele. Em contrapartida, com esses aspectos, você fortalece o comércio e você atrai o turismo para dentro da cidade. Quem não vai querer ir em Hortolândia conhecer, na realidade, um centro de convivência desse, que será um sistema modelo? Todo mundo vai querer ir para Hortolândia ver. Qual rede hoteleira que não vai querer ir para uma cidade onde a gente detém o maior número de indústria e tecnologia de ponta? Claro que muitas redes hoteleiras querem ir para a cidade. O que nós precisamos é criar incentivos para atrair esse investimento. Quais seriam os incentivos? Esses incentivos que você precisa criar, primeiro é você resolver o problema de esgoto na cidade. É você criar um anel viário interligando a cidade para ela ser rápida, para a pessoa saber se deslocar rapidamente de uma área para outra. Eu vou dar um exemplo. Nós temos a CAF em Hortolândia, que é a maior indústria hoje de trens.
de locomotivas e trens, tanto para trens normais como para metrô. Você sabe como ele escoa o produto dele? Numa situação extremamente precária, em cima de caminhões. Entendeu? E na hora que ele está escoando o produto dele, ele para na entrada da cidade com 5, 6, 10 caminhões parados ali, aguardando o momento oportuno dele sair com os trem dele. Então, se tem um anel viário interligando rápido, ele já sairia direto para uma pista e ir embora, não passaria por dentro da cidade. Então, o que nós precisamos é fazer projetos viáveis para a cidade de Hortolândia. Por exemplo, o atual prefeito quer fazer uma ponte estaiada em Hortolândia. Para quê? Para passar um córrego de 2 metros de um lado para o outro e gastar 60 milhões de reais no município? Investe esse dinheiro num anel viário na cidade para você interligar a cidade e gerar mais desenvolvimento para a cidade. Então, você entende? O que nós necessitamos é de bons projetos e aplicar o dinheiro público com seriedade. Ou seja, voltado para o povo, voltado para a necessidade que, de fato, a cidade necessita e o povo precisa. Na área da cultura também, candidato, você acredita que sejam necessários quais tipos de investimento? Nesse centro de convivência que eu quero fazer regional, eu já vou atender a cultura. Por que eu vou atender a cultura? Lá você vai ter cursos de música, você vai ter cursos na realidade de dança, você vai ter teatros, você vai ter oficinas de teatros, você vai ter vários tipos de modalidades culturais na cidade. Eu quero criar as feiras em Hortolândia para você trazer os artesãos da cidade, para ele poder expor os seus produtos. Eu quero, durante os finais de semana, pegar os profissionais de música, da dança da cidade, que eles possam fazer a apresentação do seu trabalho. Eu quero criar os teatros regionais, onde as pessoas que têm a vocação para a questão teatral, ela possa ir lá e apresentar seu trabalho. Então você tem muita coisa para desenvolver na cultura de Hortolândia. Para isso basta você ter seriedade e aplicar o dinheiro voltado para os interesses realmente da população. Pascoal, recentemente a gente fez uma reportagem sobre o bairro de Nova Europa. Lá há um contraste muito grande. Você está no bairro, você vê aquelas ruas sem esgoto, sem asfalto. No horizonte, você vê o desenvolvimento de Hortolândia, que são as empresas, a CACA, a Anistério. Esse contraste, esse cenário, ele será mudado? Essa questão da infraestrutura, desenvolvimento econômico, vai se equalizar? Você tem uma facilidade muito grande para desenvolver isso em Hortolândia. Por exemplo, se você pegar hoje o número de bairros não pavimentados em Hortolândia hoje, eles são muito pequenos em Hortolândia. Hoje você ainda tem Nova Europa basicamente quase fechou o pavimento, agora esses dias eles fecharam, na época de eleição eles foram lá e terminaram basicamente o pavimento do Nova Europa. Mas você tem talvez mais 3, 4 bairrinhos em Hortolândia só para você terminar a pavimentação. Né? Então é pouco, é uma coisinha simples para você estar equacionando isso. Mas o problema não é só isso. O problema, enquanto você não solucionar a qualidade de vida do ser humano hortolandense, você não vai equacionar essa situação. Entendeu? Então, o que o hortolandense necessita? Claro que você tem distinções de classe social em qualquer lugar do mundo. Você tem o cara que tem mais dinheiro, que tem menos, e o cara que praticamente quase não tem nada. Agora, se o poder público, de que maneira o poder público tem que equacionar isso? Dando para todos os cidadãos os mesmos direitos. E os direitos que esse cidadão necessita, qual é? Primeiramente, a saúde dele e a segurança dele. Porque é a vida dele que está em risco. Né? Depois, os aspectos são os outros aspectos de crescimento dele. É um bom transporte para ele poder ir e vir da sua casa ao emprego ou para a sua escola. É você dar uma boa educação para ele e para a família dele. E você, na realidade, contemplar ele com lazer. Que ele possa, no final de semana ou à noite, conviver e interagir com a cidade, com os amigos, com lazer, para ele distrair a cabeça dele. Se você der esses 5 aspectos para qualquer ser humano, você resolveu a vida dele. Isso em Hortolândia não tem. E nós estamos falando da segunda cidade mais rica da região metropolitana de Campinas, com a segunda maior renda per capita. Entendeu? Então, o que demonstra é que a cidade não tem respeito com o dinheiro público. Né? Como você pode, numa cidade, em 16 anos, você gastar 300 e poucos milhões de reais com assessores políticos e investir menos de 400 milhões de reais na cidade? Você acha que tem respeito com o dinheiro público? Uma cidade dessa? Claro que não. Uma das propostas do seu governo é o IPTU zero. Pela proposta, bastaria aos contribuintes de Hortolândia gastarem 10 vezes o valor do IPTU nos comércios da cidade, guardarem as notas fiscais e aí sim estariam isentos 100% do imposto. Na prática, é possível governar com essa remissão de impostos? Claro que é. Olha, para vocês terem um sentimento. Hortolândia esse ano deve fechar o orçamento nosso por volta de 723 milhões de reais de orçamento.
Você sabe quanto que representa o IPTU residencial de Hortolândia, desses 723 milhões? 12 milhões somente. 12 milhões. Ou seja, menos de 2%. Menos de 2%. Tá? O IPEA, que é o Instituto Aplicado de Pesquisa Econômica do Rio de Janeiro, é um instituto do governo federal, da Secretaria de Planejamento Estratégico do governo federal da Dilma, fez uma pesquisa recentemente, se vocês tiverem a oportunidade de entrar no site e verificar, eles dizem o seguinte, que só 32% da população brasileira paga IPTU. Isso é o Instituto do Governo Federal, do IPEA, do Rio de Janeiro. Só 32%. 74% dos municípios, das residências do Rio de Janeiro, não pagam IPTU, cadastrado e registrado. 137 cidades no Brasil já têm IPTU zero. Então, o que eu estou querendo? Eu estou querendo deixar mais dinheiro no bolso do nosso trabalhador, daquela pessoa que necessita, colocar na cabeça dele da importância dele gastar o dinheiro dentro de Hortolândia e não fora de Hortolândia, porque quando ele gasta o dinheiro dentro de Hortolândia, ele está fortalecendo a cidade, a receita da cidade e gerando empregos em Hortolândia. Em contrapartida, eu dou o IPTU zero para ele. Porque da onde eu vou recuperar os 12 milhões? Eu vou recuperar do consumo que ele fez da mercadoria do ICMS. Porque toda a mercadoria que ele consumiu do supermercado, da gasolina, do material de construção, tem 19% de ICMS nessa mercadoria. E 25% desse ICMS, ele volta para a cidade. E Hortolândia tem uma contraparcela desse ICMS. Então, a proposta que eu estou fazendo é assim, eu vou ganhar muito, o município vai ganhar muito mais dinheiro, eu vou deixar dinheiro no bolso do trabalhador, vou melhorar o comércio de Hortolândia, fortalecendo o comércio, e ainda vou gerar mais empregos em Hortolândia. Entendeu? Além dessa medida, Pascoal, quais seriam as outras alternativas aí para incentivar as pessoas a buscarem o comércio da cidade? Uma das grandes medidas que você tem que adotar para a Hortolândia é você mexer no sistema de transporte público de Hortolândia. Você fazer o transporte público coagir, ou seja, ir mais para o centro da cidade. Você tem que ajudar o comerciante, na realidade, em vários aspectos. Você melhorar o centro da cidade de Hortolândia, né? Ou seja, você criar algumas obras de visual bacana, revitalizar o centro e fortalecer esse comerciante. Mas a maior reivindicação hoje do nosso comerciante qual é? É que, na realidade, a gente leve o meio de transporte para dentro do centro. Por quê? Nós temos Casas Bahia lá, Loja 100, que são as maiores empresas de eletrodomésticos do Brasil hoje. Mas muitas dos hortolanenses, ele prefere comprar em Campinas porque ele tem facilidade. Ele pega o ônibus de manhã, vai para o trabalho e já está passando na porta da loja, não está? Porque na hora que ele volta para casa, ele volta pela pista. Ele vai direto para a casa dele. Ele não tem oportunidade de ir no centro. E quando ele necessita de ir no centro, ele não tem transporte interno para levar ele no centro, porque ele fica 1h30 para pegar um transporte para ir para o centro da cidade. Então ele prefere ir para Campinas. Então, enquanto você não mexer no transporte, melhorar o sistema de transporte, você não criar um anel viário na cidade, interligando a cidade e esse anel viário afunilando para o centro da cidade, você não vai fortalecer o comerciante. Olha uma outra coisa, nós temos hoje em Hortolândia, 70% mais ou menos dos comerciantes nossos são clandestinos, tadinhos. Agora, adianta você colocar um fiscal só para ir lá fiscalizar e penalizar ele? Claro que não. O que você tem que fazer? Dá uma anistia para esse comerciante, que eu quero aplicar uma anistia para ele, coloca os fiscais na rua, não para penalizar o comerciante, mas com o companheiro dele, para ir lá e mostrar para ele, olha, o senhor vai ter um período X para o senhor se regularizar, e nós vamos ajudá-lo. De que forma? De que forma? Você vai ajudar ele a ter o alvará dele direitinho, você vai ajudar ele com a documentação, você vai ajudar, você vai ser parceiro dele. Porque um dia a IBM foi pequena também. Um dia o laboratório de Hortolândia foi pequeno, porque a história do laboratório de Hortolândia, do rapaz que é proprietário lá, um dia ele foi farmacêutico. Ele começou com uma pequena farmácia para chegar naquele laboratório. Então, um pequeno comerciante de Hortolândia pode ser um laboratório amanhã. Ele pode ser uma IBM amanhã. Ele pode ser uma Dell amanhã. O que nós precisamos é de ajudá-lo, é de incentivar ele, primeiro que ele se legalize. E, no que for preciso, que ele tenha necessidade para crescer. Porque é ele que gera o primeiro emprego de Hortolândia. Eu não posso maltratar essa pessoa. Entendeu? Hoje não. Hoje o fiscal vai lá só para penalizar ele. O fiscal só quer ir lá para aplicar multa nele. O senhor está falando aí a Nós temos respeito que mudar este critério. Nós temos que ser parceiros do comerciante, não tratá-lo como inimigo.
O senhor falou a respeito de melhorar para o comerciante e para quem está informal. É possível melhorar a atração de grandes empresas na cidade de Hortolândia? Já é boa, mas é possível melhorar? Hortolândia por si, nós estamos num lugar tão estratégico da região metropolitana de Campinas, que eu vou dizer para você, se você ficar em casa o dia inteiro dormindo, vamos dizer um prefeito, a cidade cresce sozinha. Né? Porque nós estamos mais próximos do aeroporto de Viracopos que Campinas. Nós estamos mais próximos de São Paulo do que Campinas. Nós estamos dentro da Bandeirantes com trevo dentro da cidade. É tudo como a indústria quer. E estamos mais próximos de Campinas que qualquer outra cidade. Nós estamos dentro de Campinas, perto das duas maiores universidades que tem, que é a PUC e a Unicamp. Entendeu? É o que o comerciante. A terra em Hortolândia é mais barata que em Campinas. Então nós temos todos os atrativos, na realidade, para trazer indústrias para Hortolândia. E temos uma política de incentivo para a atração de novas indústrias muito pesada em Hortolândia, com muitos benefícios para a empresa. Então basta você ficar sentado que as empresas vão te procurar. Agora, nós precisamos criar, na realidade, o que as empresas mais querem hoje em Hortolândia. É que a gente faça a qualificação da mão de obra local para que ela possa absorver essa mão de obra na cidade. Porque isso vai baratear custo para ela. Entendeu? É mais fácil ela ter uma mão de obra local do que ela ter uma mão de obra fora, onde ela tem que pagar transporte, uma série de outros prejuízos que ela tem. Então, o que nós precisamos é de seriedade. Né? Eu tenho tranquilidade que a atração de novas indústrias para a Hortolândia, ela é tranquila, ela é básica. Ao ponto que você vê que cada dia surge uma nova indústria em Hortolândia. E não é indústria pequena, são todas indústrias grandes de tecnologia de ponta. Candidato, o plano de governo do senhor contempla alguma política específica para o meio ambiente? Sim. Hortolândia não é uma cidade muito arborizada. O que o senhor pretende fazer nesse sentido? Nós temos um problema hoje em Hortolândia. Você sabe que Hortolândia é uma das cidades mais quentes que nós temos na região. Né? Todo mundo tem um estudo que diz que Hortolândia ela tem praticamente quase 1 grau a mais de temperatura. E a gente não tem verde na cidade. É uma cidade sem verde. Então você tem que fazer um projeto de reflorestamento na cidade de Hortolândia, principalmente nos córregos nossos. Então o meio ambiente eu vou tratar com muito carinho. Primeira coisa, Hortolândia eu vou implementar, é coleta de lixo seletivo. Né? Hoje nós temos um dos solos mais contaminados da região, é o nosso solo. Por quê? Porque nós convivemos durante todo o tempo em Hortolândia com fossa séptica, até os dias de hoje. Uma grande parte da cidade ainda é fossa séptica. Então esse solo está todo contaminado. Né? E o governo do estado também não nos ajuda. Hoje nós temos a Sabesp que ele está desenvolvendo o sistema de água e esgoto, mas o governo do estado ainda continua soltando esgoto e detritos de cozinha no início da nossa nascente do Rio Jacuba, na porta do presídio. A semana passada eu estive lá, você vai lá, está tendo aquela água podre, aquele esgoto podre, entrando na nascente, da única nascente que nós temos na cidade do Rio Jacuba. Então, você vê, o próprio governo do estado não tem respeito com a cidade. Então, eu vou mudar essa política. Eu quero ver se tem governador nesse estado de São Paulo, eu virando prefeito, se ele vai jogar aquele detrito no córrego. Eu, imediatamente, eu brindo aquilo ali e não deixo. Eu vou preso, mas ele não vai soltar esgoto na minha cidade. Entendeu? Eu vou preso. Eu sou capaz de pegar aquele esgoto, colocar num caminhão, ir lá no palácio e jogar na porta do palácio do governador. Mas eu não deixo ele fazer isso na minha cidade. Porque isso é um desrespeito. Então você precisa ter prefeito numa cidade. Você acha justo um presídio soltar esgoto e detrito de cozinha na nascente do único rio que nós temos na cidade? Não é justo. Agora o prefeito não liga. Passou outro prefeito 8 anos, passou agora o atual 8 anos, não faz nada. O que pode ser feito em relação a isso? Cobrar, exigir do governo do estado que ele vai lá e resolva isso. Nós já recebemos um presidente grego, que é o presídio. Nós já temos um contingente que é a metade dos policiais da cidade, porque presta serviço para o presídio, ele lá vai destruir o meio ambiente nosso ainda. Isso não é justo. E temos deputado, não faz nada. Entendeu? Então você precisa de ter gente com pulso. E esse pulso eu vou ter, eu não deixo. Entendeu? Mas não deixo mesmo. E o meio ambiente eu vou tratar com respeito. Porque eu acho que o meio ambiente é você ter uma cidade sustentável. É através daí que você começa a ter uma cidade sustentável. Você começa a dar qualidade de vida para a população. Mas isso não ocorre, infelizmente, na nossa cidade. Além da coleta seletiva, do reflorestamento, como o senhor citou, quais seriam as outras ações voltadas ao meio ambiente? Eu acho que você tem que, primeiro, conversar com as empresas. A gente sabe que tem algumas empresas lá que ela abusa de detritos que são jogados realmente nos córregos. Né? Você tem que fazer uma recuperação de todas
essas nascentes que nós temos lá e todas as matas ciliares em volta dessas nascentes, entendeu? Eu quero criar as ciclovias em Hortolândia, com o meio ambiente, para a gente estimular a pessoa a começar a andar um pouco de bicicleta na cidade, até para você deixar o trânsito mais solto e também para melhorar o sistema de saúde da pessoa. Porque quando ela começa a pedalar também, além dela ajudar com a questão do meio ambiente, ajudar o sistema de transporte da cidade, ela começa a adquirir uma qualidade de vida melhor. Então eu vou trabalhar muito nesse sentido. O que for possível fazer para recuperar o meio ambiente de Hortolândia, eu vou fazer. E vou exigir o máximo da Sabesp, o mais rápido possível, que ela termine a rede de esgoto de Hortolândia. Porque a Sabesp, pelo contrato que ela tem conosco, ela já deveria ter encerrado o esgoto de Hortolândia há muito tempo. Há muito tempo. E está atrasado. Porque quanto mais ela demora, mais ela prejudica o nosso meio ambiente. Pascoal, como você avalia a relação atual da prefeitura, do prefeito com a Câmara, com os vereadores? E como você imagina um governo seu, como você se relacionaria com os vereadores? O meu relacionamento com os vereadores será aquilo que eu falei inicialmente, será um relacionamento de respeito. Né? Porque quanto mais você respeitar um vereador, você discutir com ele as necessidades da região dele e levar esse desenvolvimento com ele, via as mãos dele, mais companheiro você será dele, ele será seu. Porque hoje o papel de um vereador, qual é o papel de um vereador? O vereador hoje tem dois papéis básicos enquanto vereador. É ele fiscalizar os atos do prefeito, na realidade, e ele fazer projetos de lei. Então ele é um fiscal, na realidade. Então, se você é vereador de um bairro, o que você mais quer no seu bairro, na sua região? Você quer que o prefeito resolva e equacione os problemas do bairro, é isso? Se eu te respeitar a cada necessidade que você me trouxer verdadeira para o bairro, eu dar a resposta para você, você concorda que nossa relação será uma relação amigável? Ela será uma relação de duas vias? Ela vai e volta? É isso que precisa. É o que eu falo, não adianta eu ficar te atendendo com assessores. E se eu não resolver o problema da sua região? Não vai te refrescar em nada. Então, o carinho e o respeito com o vereador, eu terei, porque eu já fui vereador. Eu já fui presidente da Câmara. Então, eu sei como lidar com essa situação. A primeira coisa que o vereador quer é respeito, é atenção. Que você dê atenção para a base dele, para a região dele. Que você equacione e resolva os problemas que, na realidade, os moradores da região dele querem. É só isso que ele quer. Ele quer uma relação, ele não quer cargo. Ele quer que você o respeite. Mas aí existe a relação partidária, né? Que não se restringe apenas à figura do vereador, né? Em relação aos partidos, que muitas vezes, em troca de apoio, acabam recorrendo aí à busca de cargos na administração. O senhor acredita que é possível, sim, obter esse apoio apenas dialogando com o parlamentar? Sim, claro que é. Eu não tenho dúvida que você consegue fazer isso aí. Eu não tenho dúvida nenhuma. É só você, na realidade, respeitar esse companheiro. E você não ter distinção de partido. Não importa se eu vou ser eleito pelo PDT, mas eu tenho que respeitar os vereadores do PT. Eu tenho que ter respeito com os vereadores do PMDB. Não importa a sigla partidária nesse momento. Porque você é um gestor de uma cidade. Eu tenho que olhar a cidade como um todo. Não a cidade dividida, né? Ela fatiada. Não. Para mim não vai ter partido. Para mim eu vou tratar a Câmara como, na realidade, um respeito como o segundo poder ou o primeiro poder constituído da cidade. Ou um poder junto, de irmandade. Onde tudo que eu for fazer, eu vou conversar com os vereadores. Tudo aquilo que o vereador solicitar e for de direito, de solução que tem que responder para o bairro, você vai fazer. Isso é o que mais o político quer, o vereador quer isso. Né? Porque ele vai estar bem com a base dele sempre. Né? Tem uma rua esburacada, nós vamos dar atenção para o vereador. Tem uma necessidade de um medicamento no posto de saúde que está faltando, o vereador reclamou, você vai ajudar. E o vereador falou, olha, eu fui lá, falei com o prefeito e ele equacionou. É essa relação que você tem que ter. Né? Porque o vereador, na realidade, ele é a primeira pessoa no qual a população procura e reclama para ele. Porque ele está no dia a dia dele no bairro. Hoje, por que os vereadores ficam chateados? Porque o que ele leva de reivindicação, talvez 1% é atendido, 99% não é. Entendeu? Então ele fica ruim com a base dele. Então o que você tem que ter é um respeito. É você imaginar que você vai virar prefeito, você não é prefeito do seu partido, você é prefeito da cidade. Você representa o interesse da população. E para isso, não importa se o vereador é do PT, do PMDB, do PSDB, de qualquer partido. Trate ele com respeito e com carinho. E dá para fazer isso sem oferecer cargo, sem nada, Pascoal? Claro que dá. Nós precisamos mudar essa política de tomar lá da cá. Entendeu? Porque se a gente não mudar esse conceito, pessoal, a gente vai conviver com isso o resto da vida. Né? Outro dia, eu peguei um político lá em Hortolândia,
Ele virou para mim e brincou para mim: Pascoal, você sabe o que é corrupção? Eu falei: claro que eu sei que é corrupção, né? São todos aqueles atos ilícitos que você faz. Ele falou: não, não é isso não. Corrupção é tudo aquilo que a gente não participa, que a gente participa é negócio. Sabe? Nós precisamos mudar este conceito de vida, pessoal. Quer dizer o seguinte: corrupção, se você é corrupto ou qualquer outra pessoa é corrupta, se eu participar da corrupção, eu fiz um negócio. Agora, se eu não participo, você é corrupto, eu vou lá e xingo que você é corrupto. Pessoal, se nós não mudarmos esse conceito da sociedade, a gente vai conviver dessa maneira. Né? A gente achando que todo mundo não presta, que fulano é bom, fulano é ruim, sabe? Vamos mudar este conceito. Vamos participar, vamos exigir, vamos cobrar. A questão é como atuar dessa forma sem fazer com que a Câmara, de alguma forma, trave a atuação do Executivo. Câmara nenhuma trava. Eu vou dizer para vocês, pessoal, eu fui vereador. Olha que eu fui oposição, eu vou até citar o nome do prefeito aqui com respeito, ao Jair Padovani, durante meus 4 anos de mandato. Eu acho que ninguém foi mais oposição em Hortolândia enquanto vereador do que eu. Ninguém foi mais. Acho que na história de Hortolândia, ninguém foi mais oposição que o Pascoal lá. Mas eu não deixei de votar um único projeto do prefeito no qual ele beneficiasse a cidade. Jamais fiz isso. E fui inúmeras vezes na Câmara parabenizar ele por projeto. Como eu fui inúmeras vezes na Câmara, criticá-lo e entrei com N projetos na justiça contra a pessoa dele. Por corrupção, por mau uso do dinheiro público. Agora, todos os projetos que ele encaminhou para mim, enquanto vereador, enquanto presidente que eu fui da casa, eu nunca deixei de aprovar nenhum. É bom para o povo? Tem que aprovar. Porque, sabe, se eu não aprovar, eu vou me machucar com a população. Eu vou ser penalizado pela população. Então, este conceito a gente tem muito no imaginário da gente. De achar, olha, se eu na realidade não der o cargo para o vereador, se eu não fizer isso, ele vai votar contra mim. Ele não vai votar. O que ele vai ficar é chateado se eu não resolver e não ajudar as necessidades que ele necessita da base dele, política do bairro dele. É ir lá em muitos momentos, sabe, ter uma limpeza de fossa que não está fazendo, o vereador quer que faça porque a população está chateada com isso, ele quer um lazer, ele quer um melhor serviço de atendimento na saúde, né? Ele quer que aquele bairro seja pavimentado, ou seja, o vereador quer levar serviço. Ele quer mostrar para a população que ele foi eleito para ser um braço de interligação entre o povo e o executivo e fiscalizar os atos do prefeito. Se você tratar ele com respeito e com carinho, ele será parceiro dos seus 4 anos. Como deve ser. Essa é a política. É a política da irmandade, é a política participativa, é a política do povo, do legislativo e do executivo. Pascoal, ainda nessa linha política, né, você tenta se eleger aí prefeito de Hortolândia pelo PDT, que é um partido que vem aí com algumas críticas, né, algumas situações aí contraditórias envolvendo prefeitos aqui da nossa região, o prefeito de Santa Bárbara do Oeste, também de Campinas, né, que acabou aí afastado do cargo. Gostaria que você falasse como é se eleger por essa sigla que vem com todas essas rusgas. Eu não diria sigla, eu diria para você o homem. Né? Eu acho o seguinte, quem conheceu o Dr. Hélio sempre viu nele uma pessoa de respeito, né? Um político de respeito. Mas ele denegriu a imagem dele. Não foi o PDT que denegriu a imagem dele, nem ele denegriu a imagem do PDT. Ele se denegriu sozinho. E ele está pagando um preço por isso. Então eu acho que a gente não pode imaginar o partido. Porque se a gente for imaginar o partido, você tem hoje o PT do mensalão. Né? Agora, não é a figura do partido PT, são figuras do partido que, na realidade, serão penalizados por isso. Agora, você não pode, vamos dizer, destruir uma instituição por causa de determinados elementos. Né? Caso de Santa Bárbara, o prefeito está pagando, não está? Ele vai pagar um preço alto por isso. O doutor Hélio também está pagando um preço alto por isso. Agora, não é a instituição, vou dizer, hoje aqui no jornal ou aqui na rádio, daqui a pouco você tem um funcionário que ele faz alguma coisa de ruim e vai denigrir a imagem do jornal? Não, ele denigre a imagem dele. Ele vai ser mandado embora, ele vai ter dificuldade amanhã de ingressar no mercado de trabalho, entendeu? Então eu acho que a gente não pode colocar a instituição à frente. A gente tem que colocar à frente a pessoa que errou e penalizar essa pessoa por erro. Porque a lei é clara nesse aspecto, né? Quando uma pessoa comete um delito, quem paga pelo delito é quem cometeu o delito, não é a instituição. A instituição não tem nada a ver com isso, né? Hoje você pega o seguinte, você tem bons policiais, maus policiais. Você tem bons jornalistas, maus jornalistas. Não quer dizer que a polícia inteira seja ruim. Não quer dizer que todo o judiciário seja ruim. Porque hoje você tem um monte de juízes que foram presos. Então eu acho que nós precisamos tirar esse conceito de achar que a instituição está na frente do criminoso. Não, o criminoso está muito à frente da instituição. Ele tem que pagar o preço, não a instituição. Pascoal, por que votar no senhor? Por que votar em mim?
Primeira coisa, porque eu sou uma pessoa que eu luto pela cidade de Hortolândia há 23 anos. Eu ajudei a emancipar aquela cidade, eu trabalhei muito por Hortolândia, eu já trouxe bastante benefícios para a cidade de Hortolândia, eu trouxe a BS Continental para Hortolândia, eu trouxe o Gudibom, eu fui a pessoa que idealizei a construção do primeiro colégio técnico de Hortolândia, eu implantei em Hortolândia o primeiro plano diretor da cidade de Hortolândia, um dos maiores urbanistas que a gente tem nesse país, que é o Rui Otaki, entendeu? Eu sou autor dos 2 livros que contam a história de Hortolândia, que é o livro Hortolândia Sempre. Eu quero resolver e questionar esses 5 problemas básicos da cidade de Hortolândia, que é a saúde em primeiro lugar, é a segurança, é o transporte público, na realidade, é a educação e a geração de empregos e trazer lazer para Hortolândia. Então, por causa disso que eu quero, através disso, acabar com a farra de Hortolândia do dinheiro público. Eu quero pegar esses assessores políticos e colocar todos eles fora da gestão e usar esse dinheiro para o investimento na cidade. Então, por isso que eu falo, eu sou diferente. Sou diferente porque eu vou agir dessa maneira. Eu vou tentar implementar uma política que a gente quase não vê lá na sociedade. Né? Nós precisamos mudar esse conceito político. Porque se a gente continuar dessa maneira, pessoal, a gente não vai avançar nem a nível municipal, nem a nível de Estado, nem a nível de Brasil. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, é o seguinte, nós temos um candidato a vir a prefeito em Hortolândia, ele tem a coragem de omitir do papel dele que ele foi secretário de saúde. Ele não coloca. Fui secretário de obra, fui secretário de finanças, fui não sei o que, pipipi. Secretário de saúde ele não fala, porque ele destruiu a saúde em 8 anos em Hortolândia. Mas ele não coloca isso. Você acha justo isso? Será que o eleitor não tem a sensibilidade de percepção de falar esse elemento permaneceu conosco durante 8 anos, foi secretário de saúde. Hoje, a hora que eu necessito de saúde, eu não tenho. Eu corro risco de vida. E o cara é candidato. Então o eleitor tem que estar atento para isso, como eu frisei inicialmente no programa. O nosso prefeito, com todo o respeito que eu tenho respeito por ele, pela doença dele, como eu tenho respeito por todas as outras pessoas. Ok? Ele não se tratou em Hortolândia. Eu vou dar um exemplo para você. Pessoal, eu perdi a minha mãe em Hortolândia. Em 2005, a minha mãe, eu não estou querendo fazer sensacionalismo com isso, não. Não é isso. Peço até desculpa para as pessoas que estão me ouvindo se acham que isso é sensacionalismo. Não é. É uma realidade dos fatos. O que ocorreu com a minha mãe já ocorreu com milhares de pessoas em Hortolândia. A minha mãe foi fazer uma mamografia em 2005 no posto de saúde de Hortolândia. E foi diagnosticado um nódulo no seio dela. O médico, na hora que fez a análise do exame, não percebeu esse nódulo no seio dela. No ano seguinte, minha mãe retornou para fazer a mamografia, que ela fazia todo ano a mamografia dela no postinho. Aí o médico verificou que o nódulo estava muito grande. Ele chamou eu e minha irmã, que a minha irmã é uma psicóloga da rede, falou, olha, infelizmente, a mãe de vocês está com um nódulo muito grande no seio e a gente vai ter que fazer a amputação dos seios dela. Corremos imediatamente, fizemos a amputação dos seios da minha mãe. Uma cirurgia. 3 anos depois, minha mãe morreu de câncer generalizado. Isso quer dizer, se nós tivéssemos a oportunidade de ter pego aquele nódulo no início do primeiro exame, se o médico não tivesse analisado o exame de uma maneira equivocada, talvez eu tivesse com chance de não estar com a minha mãe viva. Eu perdi minha mãe. Numa rede de saúde que não presta. Agora, você acha que eu não vou tratar essa rede de saúde com carinho e com respeito? Candidato, A primeira coisa que eu vou fazer é resolver o problema da saúde. candidato Aparecido Pascoal, nós temos aí alguns minutos ainda. Gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, já agradecendo a participação do senhor aqui na sabatina. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade que vocês concederam para a gente, nesse espaço democrático, da gente poder vir aqui e poder discutir a cidade de Hortolândia, né? E mostrar para a população, de fato, o que está ocorrendo na cidade dela. Nós somos uma das cidades mais ricas da região metropolitana de Campinas e nós precisamos dar uma qualidade de vida para aquele povo hortolandense à altura dessa arrecadação. E para que você possa fazer isso, você primeiramente tem que respeitar o dinheiro público e respeitar o cidadão hortolandense, o ser humano hortolandense. Eu quero dizer para a população de Hortolândia, se eles me concederem essa oportunidade de ser o prefeito de Hortolândia, esse respeito ao cidadão, esse respeito ao dinheiro público ele terá. Porque eu vou equacionar e vou resolver os principais problemas da cidade de Hortolândia. Eu asseguro que todo hortolandense ele terá o direito à vida dele. A vida dele não correrá mais risco na minha gestão.
E eu quero fazer uma gestão de portas abertas, ouvindo o povo, ouvindo e vendo e sentindo o que ele necessita e equacionando esses problemas. Então, o que eu peço é uma oportunidade ao povo hortolandense. Me dê essa oportunidade. Conheça o meu trabalho, né? Eu sou um cara, sou matemático, eu sou economista, tenho um curso de pós-graduação em economia brasileira, trabalhei mais de 20 anos da minha vida na Companhia Paulista Força Lunda, eu sou aposentado da empresa. Tá? Experiência e condições de resolver e equacionar e ajudar o nosso povo de Hortolândia eu tenho. O que eu preciso é de uma oportunidade. Tá? Então eu peço ao povo, me dê uma oportunidade. Conheça o Pascoal, conheça a história do Pascoal, o que o Pascoal já fez por Hortolândia e conceda essa oportunidade. E peço ao povo de Hortolândia, analise com carinho a proposta de cada um, a minha, aos dos demais candidatos. E veja aquele que de fato trabalhou por Hortolândia, aquele que está omitindo na realidade, o que ele fez pela cidade, o que ele não fez pela cidade, para que ele possa tomar uma decisão séria e justa em 7 de outubro.